Estamos de volta com Opinião Minas. Você sabe o que é um hacker ético? Hacker, a palavra ficou um pouquinho, vamos dizer, há um mal entendido na sociedade para entendê-lo. Hacker vem num termo em inglês que poderia ser melhor traduzido como um decifrador. Muita gente acaba confundindo como invasor, mas quem vai explicar para a gente exatamente qual que é essa diferença, ou se existe diferença, se é o hacker do bem, do mal, se tem como é que é os nomes, é justamente o professor do Centro Universitário UNA, o professor Marcos Flávio Araújo Assunção. Nós vamos falar daqui a pouquinho, que está lançando um livro chamado Hacker Ético. Professor, bom dia. As pessoas têm até uma dúvida assim, hacker e ainda mais ético, porque todo mundo acha que o hacker em si já não é ético. Justamente, essa questão, tem muito tempo que o pessoal confunde um pouco isso, porque o termo hacker, apesar de originalmente não ter sido usado para essa questão de criminoso digital, aos poucos foi sendo transformado dessa forma, né? Mas com a figura do hacker ético, que é o profissional que trabalha com esse tipo de coisa, isso mudou um pouco. Então houve uma certa diferenciação, na realidade até algum tempo atrás, a gente já diferenciava assim, o hacker é o cara que aprende, que usa os conhecimentos dele para um lado positivo da coisa, e o cracker é o cara que usa aquilo para causar danos, né, para causar alguns problemas. Então seria o que todo mundo acha que o que seria hacker, na verdade, é um cracker. É um cracker. Esse cara que invade, que põe um vírus. Isso, exatamente. Aí o que acontece? Como o termo hacker já estava um pouco, né, prejudicado, a gente colocou o ético aí no meio para dar aquele impacto, né? Então já existe hoje uma certificação de hackers éticos internacional. Inclusive o Edward Snowden, ele tem essa certificação, né? Ou seja, até para trabalhar nas agências e etc. Isso, a NSA contrata muita gente com essa certificação, o próprio governo brasileiro também já está buscando esse tipo de profissional, por isso que a Forbes falou que é a profissão do futuro, é uma delas. Interessante, nós vamos explicar exatamente isso aqui. Agora, a diferença, então, só para marcar a questão do hacker do cracker, o hacker é essa questão da pessoa que tem uma busca acima do comum para poder resolver e buscar soluções. Ou seja, forma não só para software, como para dispositivos, etc. É aquela pessoa que está buscando ali, de certa forma, uma inovação, encontrar e solucionar problemas. Isso. Na realidade, o hacker é mais um modo de pensar. Eu gosto de falar, quando eu dou minhas palestras, eu falo com os meus alunos, que na realidade um cara pode ser um hacker em qualquer área. O cara pode ser um hacker em mecânica, de carros, o que for. É uma pessoa que tenta resolver problemas usando soluções diferentes, inovadoras. Ele pensa fora da caixa. Entendi. Ele está sempre ali buscando alternativas. Ele domina tanto o processo que ele vai buscar alguma coisa que as pessoas, em geral, não sabem. Não tinha isso relatado ainda. Isso. Não tinha tutorial. Aí ele cria o tutorial. Ele pensa, poxa, não tem como fazer isso, mas não é possível. Deve ter um jeito. E se eu fizer assim? E se eu fizer assado? Então ele dá um jeitinho brasileiro de conseguir resolver aquilo ali, né? O pensamento é mais por aí, pensar fora da caixa. Agora, falando, por exemplo, de profissão, de qualificação e formação, que é isso aí que o nosso telespectador está de olho, e de repente ele sempre teve interesse por isso e não percebeu que poderia fazer disso uma profissão. Qual que é a formação do hacker, o ético? Olha, o hacker ético, ele tem que ter uma base informática sólida, tem que conhecer bem de programação de computadores, de redes de computadores, mas além disso ele tem que fazer um curso específico na área ou ser autodidata. No caso, ler qualquer um dos 9 livros que eu tenho aí. Esse aqui seria o 9º. Esse aqui agora já é o 9º livro sobre o assunto. Vou preparar para a gente mostrar aqui, que agora é Os Segredos do Hacker Ético, vai ser lançado por esses dias, mas já está disponível para as pessoas. Já está disponível, né? A 5ª edição dos Segredos do Hacker Ético, ele ensina justamente toda essa parte técnica e gerencial, porque na realidade você tem que gerar relatórios. Como é que funciona essa questão do hacker ético? É um teste de estresse. É como se fosse um teste que o Inmetro fizesse algum produto, para ver se esse produto está falho, está com algum problema, mas você faz isso em sites, em sistemas computacionais. Então, se tem um ponto que um cracker poderia entrar e causar um dano no sistema, o hacker ético vai aprender, através de técnicas, a descobrir isso, né, e apresentar para o seu cliente como resolver. Então, vamos ver se a gente consegue explicar isso para o telespectador tranquilo. Por exemplo, eu tenho uma empresa. Na minha empresa eu tenho uma rede de computadores, mexo com comércio eletrônico, etc., e eu estou com medo de ser invadido. Um hacker ético seria um profissional que eu poderia contratar para certificar se as minhas defesas elas estão corretas. Ou Exatamente. seja, para demonstrar o seguinte, se ele não conseguir invadir, se ele não entrar, ou ele vai me apontar, inclusive, aonde eu deixei a porta aberta para fechar. Isso, exatamente. É realmente um teste de estresse. Então, depois que toda a segurança foi aplicada, o hacker ético vem para testar. Realmente está seguro? Aí ele usa as técnicas como se fosse tentar realmente invadir o site da empresa ou a rede da empresa. Se ele conseguir burlar alguma coisa, ele vai gerar um relatório e vai entregar para o cliente, olha, eu consegui fazer isso, isso e isso, você resolve dessa e dessa forma.
E exatamente esses testes, eles acabam servindo para aprimorar as medidas de segurança como um todo, né? Hoje, graças ao trabalho de hackers éticos, é que a gente tem uma segurança para comprar, usar o banco, etc. São pessoas como vocês é que entram para poder permitir essa segurança, seria isso? Exatamente. E não só segurança técnica, mas como segurança humana. Ou seja, o hacker ético ele também testa o que a gente chama de engenharia social. Ou seja, ele testa não só se o sistema está fechado, mas se o funcionário da empresa fala a senha pelo telefone. Se o funcionário da empresa cai num e-mail malicioso que é enviado para ele. Então, essa parte humana também entra nos testes. E isso já está acontecendo entre as empresas? Por exemplo, tem empresas, e isso, obviamente, pelo que você está me explicando, nem todo nível da hierarquia entende que está sendo feito um processo. É processo de diretoria. Né? O funcionário, normalmente, já sabe, atenção, funcionários, nós estamos passando por um processo aí de testes. Então, isso tem acontecido nas empresas já? Tem acontecido, tá? Especialmente mais em empresas financeiras, por enquanto, né? Bancos, instituições que preocupam mais com isso, mas está cada vez mais comum. Porque com essa questão da espionagem, cada vez mais o pessoal usando smartphone conectado à internet o tempo todo, então as empresas estão vendo essa necessidade de fazer esses testes. E você avisar o funcionário aí no caso, não seria tão efetivo que ele já ficaria, né? Ressabiado. Não seria uma situação real que você estaria simulando, então ele já ficaria ressabiado, justamente. Agora, as possibilidades, professor, de invasão, assim, de vulnerabilidade, vamos dizer para quem entende, ainda é uma questão tão frágil, principalmente na questão do Brasil? A gente ainda está derrapando nisso aí? Sim, é extremamente frágil. O que acontece? Como nós estamos cada vez mais online, né, cada vez mais digital, toda falha hoje que é descoberta grave impacta todo mundo. Então, recentemente foi descoberta uma falha muito grave na internet chamada de Heartbleed. O que seria isso? A maioria dos sites seguros que você usa hoje, eles têm uma falha que permite que a pessoa capture a sua senha, mesmo que seja um site seguro. Mas não é algo que o cliente pode resolver. Na realidade, o próprio site que tem que atualizar a versão dele para resolver. Então, é uma coisa que impacta o cliente e ele nem sabe disso. Então... E aí nós estamos falando de soluções são soluções caras, né? Isso aí, eu imagino que quem tinha essa falha, mas é uma empresa que promovia uma solução e cobrava por isso, né? Justamente. Aí o cliente, a pequena empresa, média empresa, que seja, até grandes empresas, eles têm que ter essa noção do risco, né? O hacker ético mostra isso, fala, olha, você pode fazer isso para minimizar esse tipo de problema, né? Essa falha aqui você pode resolver dessa forma. Muitas vezes essa consultoria vem através do hacker ético. Agora, por exemplo, em termos de ações governamentais, você citou a questão do Snowden. No Brasil, a gente já tem esse aprimoramento na nossa máquina pública, ou seja, as pessoas, os governos, de certa forma, estão entendendo a importância de ter profissionais como os hackers para poder se proteger? Cada vez mais, tá? Eu digo assim, por um lado, foi muito interessante todo aquele escândalo da espionagem, porque o pessoal acordou. Já tem programas do governo, por exemplo, para usar hackers para melhorar o sistema da urna eletrônica, tem programas para usar ele, por exemplo, para criar uma força-tarefa de segurança, né, cibersegurança do país. Então, se esses projetos realmente não forem para inglês ver e forem para frente, eu acho que vai melhorar bastante a nossa segurança digital. Nessa percepção de segurança digital nossa, em termos de Brasil, você já disse que infelizmente, a gente ainda derrapa em algumas questões. Mas, em termos geral, assim, sem fazer nenhum tipo de alarde para as pessoas, mas a gente está, assim, sob ameaça, vem aí Copa do Mundo, é possível, nosso sistema, as nossas redes, elas estão preparadas para enfrentar aí ataques mais severos? Olha, o risco sempre existe, né? Só que o pessoal está se preparando muito bem para a questão da Copa, né? Especialmente os sites governamentais. Mas, infelizmente, a questão da segurança ela é uma multicomplexidade. Você tem tantos aspectos, tantos ângulos que você tem que olhar, que você falar que estaria totalmente protegido é complicado. Então, uma sugestão que eu dou para o pessoal é o seguinte: na Copa, não use rede sem fio pública, de forma alguma. Porque é extremamente falho. E você já pode capturar dados da pessoa normalmente. Imagina na Copa, com centenas de pessoas aqui, e vai ficar um pouco mais complicado. Então, ou seja, se na Copa aproveitar aquela história, vou usar aqui essa Wi-Fi que está liberada, aqui à vontade, cuidado com isso. Tomar muito cuidado. Tá? Isso em geral. Eu gostei até desse primeiro conselho, gostaria de pedir outros. Vamos fazer uma espécie de consultoria gratuita para os nossos telespectadores em termos assim de segurança, né? Aí agora a gente vai falar não para aquele que quer aprender e crescer e qualificar, que é o que a gente já conversou, mas para nós, usuários comuns que não entendemos nada de tecnologia. Como é que a gente pode já ir melhorando as nossas seguranças, pelo menos fechando as portas mais fáceis? Olha, a primeira coisa, acho que essa é básica,
é você estar sempre atualizando os programas do seu computador. Isso já resolve grande parte dos problemas que você tem. Então, um exemplo do Windows XP que parou de ser atualizado pela Microsoft recentemente, né? A versão antiga do Windows dela. Então, ela não tem mais correções de segurança, então ela se tornou extremamente falho para usar. Então, o Windows que você usa, não desabilite as atualizações dele. Atualize os programas que você usa, atualize. Aquilo não é bobagem para poder ficar enchendo caixa de downloads, não. Aquilo é importante. É extremamente importante, porque grande parte dos problemas, dos métodos que o pessoal usa para entrar no seu computador, para vírus, para infectar, são através das falhas dos programas que vão sendo corrigidas aos poucos. Né? Ou seja, vou até ver se eu entendi. Os hackers éticos, eles vão dando os relatórios, as empresas vão programando e corrigindo e fechando essas portas à medida que elas vão aparecendo. Justamente. Então, tirando essa parte da atualização, a questão de ter um bom antivírus, né? De preferência pago, porque os antivírus gratuitos não são tão eficientes quanto os antivírus comerciais. É verdade? Então, essa coisa do gratuito, você não está tão seguro quanto parece? Não. A taxa de detecção total de vírus dele a porcentagem é bem menor do que o comercial. Então, realmente, ainda mais empresa, né? Em casa já faz uma diferença. Empresa, então, de forma alguma você poderia usar. Então, você recomenda, em termos de antivírus, vale a pena fazer um investimento? Vale a pena fazer um investimento. E, por último, o bom senso. O que é o bom senso? Não adianta nada você ter o antivírus, né? Se atualizar, se você recebe lá um e-mail, você ganhou na loteria, clica e infecta o computador. Então, essa questão do bom senso, leia uma mensagem, realmente, será que isso aqui é para mim? Será que não é um vírus? Né? Tem um pouquinho de maldade nesse ponto. Uma dica que a gente ouve vocês falando, que pelo menos no meu caso resolve, é sempre antes de clicar em qualquer coisa, primeiro não abrir aquilo que não é desconhecido. Mas ainda que seja conhecido, porque às vezes acontece, tipo, um amigo seu te manda alguma coisa, é antes de abrir e ali, pelo menos no botão direito, e tentar ver qual que é a propriedade daquele arquivo que está dizendo. Se tiver dúvida, não abrir. Mas ali na propriedade costuma desmascarar. O vírus, ele costuma estar ali oferecido para você, né? Normalmente é um aplicativo. Uma foto, um aplicativo, né? Olha a minha foto não sei aonde. Aí você vai, antes de clicar, põe ali, está lá, aplicativo, não sei o quê. Isso aí também é uma boa dica, né? Isso é uma boa, mas muitas vezes eles mascaram. Então, na dúvida, o que você faz? Tenta responder o e-mail para o amigo seu. Falou, você realmente me mandou isso? É comigo? É comigo? Eu falo, não, te mandei nada. Então, aí está resolvido o problema, né? Muito obrigado pela entrevista. Está aí feito o recado para nós, não só para aqueles que são usuários, mas também, principalmente, para quem quer veredar por esse caminho. Está feito o convite para que as pessoas possam se qualificar. Muito obrigado, viu? Tenha um bom dia. Bom dia. Bom dia para você também. Até o próximo Opinião Minas.